Olá, o nosso grupo vai falar sobre o bioma Pampa, mas onde ficaria localizado o Pampa? Bom, o Pampa, ele fica localizado na região do Rio Grande do Sul, apenas ocupando 2,1%. E o termo dele é de origem indígena, quechua, que tem como significado plano. Sendo assim, agora falaremos sobre as suas características. Bom, o seu clima, ele é subtropical, com chuvas bem distribuídas por todo o ano. A temperatura em média é de 18 graus, com verão apresentando altas temperaturas e inverno rigoroso. A vegetação do Pampa tem alta biodiversidade. Estima-se que tem cerca de 3.000 espécies de planta, dentre as quais possuem herbáceas, gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Mas sendo assim, agora falaremos sobre a fitossionomia, o que predomina no Pampa. Bom, o Pampa ele é principalmente constituído por campos naturais, apresentando regiões com matas restritas e as margens locais onde o relevo é mais acidentado. Assim como a sua alta biodiversidade em vegetação, o Pampa possui uma alta biodiversidade de fauna, possuindo algumas espécies endêmicas, como o cerdo, como os castores, como o passarinho saia azul e também o sapinho de barriga vermelha. O Pampa, ele é um bioma que traz vários benefícios para a gente. Ele é um bioma de grande fonte de recurso energético, além que ele é responsável por inúmeros serviços ecossistemas, tais como estocagem de carbono, purificação das águas, controles de praga agrícola, controles de erosão de solo e reposição da sua fertilidade. Todavia, infelizmente, esse bioma tem sido degradado por diversos fatores, mas principalmente ele tem sido substituído pela agricultura, como lavouras de milho, soja, arroz, trigo e pecuária extensiva. E devido a essas ações, como agricultura e pecuária, pode acarretar vários impactos no bioma e, consequentemente, também afetando a biodiversidade e as pessoas. Podemos mencionar alguns desses impactos, como a contaminação da água, devido, por exemplo, a agrotóxicos, e do solo também, devido à agricultura, e também o pisoteio dos animais, que não são animais próprios para fazer a pecuária, como mencionado nas aulas. Bom, e também a desmatamento da vegetação nativa. Oi, meu nome é Lucas e eu vou estar apresentando para vocês um dos impactos ambientais no bioma Pampa causado pela monocultura de soja. Embora em outros biomas, como a Amazônia e Cerrado, o avanço da agricultura tenha recuado, no Pampa a fronteira agrícola infelizmente cresce, devido à falta de atenção na conservação e monitoramento de áreas não florestais. De acordo com a Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, perdendo apenas para os Estados Unidos. E na safra de 2016-2017, a área plantada dessa cultura ocupou cerca de 34 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de cerca de 113,92 milhões de toneladas. E a produtividade média de soja brasileira foi de 3.362 kg por hectare, sendo responsável em 2018 por cerca de 17% das exportações do país. E essa produção é mais voltada justamente para a produção de ração, óleo e biodiesel. Olá, eu sou o Gustavo e agora falando sobre os impactos adversos oriundos da monocultura de soja sobre o Pampa, em um estudo publicado no Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul em 2018, de autoria de Tatiana Mora Kuplich,
sobre o avanço do cultivo de soja no Pampa, é mostrado que a área plantada com soja aumentou 188,5% entre os anos 2000 e 2015. Isso demonstra uma clara evidência do quanto a fronteira agrícola tem exercido sua pressão sobre o bioma. Em um outro estudo feito por Yuri Camargo Antunes pela Unipampa, é demonstrado como a monocultura da soja está impactando na pecuária de corte do bioma Pampa. É sabido que a pecuária sobre o bioma, quando manejada de maneira adequada, ajuda na sua preservação. Segundo Heinrich Hasenack, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando usados pelo gado, os campos do Pampa preservam a biodiversidade e as espécies. O estudo de Yuri trouxe os seguintes dados. Em 2000, a área plantada de soja no Pampa era de 22,6%. Já em 2019, esse número saltou para 45,8% do bioma. A monocultura da soja, ela é responsável por 49,6% na variação do rebanho bovino, ou seja, dentre todos os fatores que causam a variação no rebanho, a soja é responsável por 49,6%. A cada 10 hectares de soja plantado, há uma diminuição de 8 cabeças de gado. Há estudos que projetam que, em 2050, o número de habitantes sobre a Terra será de aproximadamente 9 bilhões de pessoas, e com isso, a fronteira agrícola tende a se expandir ainda mais e o bioma corre o risco de sofrer impactos ainda maiores do que já vem sofrendo. Olá, meu nome é Thiago e agora eu vou falar sobre outro impacto ambiental que também contribui para que o Pampa seja o segundo bioma mais degradado do nosso país, ficando atrás somente da Mata Atlântica. Além do cultivo de soja, que já foi citado, a silvicultura é outra ação que gera grandes impactos neste bioma e tem crescido nos últimos anos. Para se ter uma ideia, ao longo de 7 anos, entre 2002 e 2009, foi degradada uma área de 1,3 milhão de hectares deste bioma, o que equivale a 23 cidades de Porto Alegre. Bom, a silvicultura nada mais é que a criação de florestas cultivadas, e nesta região tem se cultivado principalmente acácia, eucaliptos e pinos. Vale ressaltar que dos 1,3 milhão de hectares degradados, 300 mil, ou seja, 23%, são para o cultivo dessas florestas, para a geração de papel, celulose, lenha, carvão, madeira moveleira, entre outros. Quando pensamos em Pampa, logo imaginamos um campo com vegetação rasteira, mas esta não é mais a realidade deste bioma em sua totalidade, como podemos observar nas imagens à nossa direita. A vegetação rasteira tem dado lugar a florestas não nativas incomuns deste bioma, como já citado, florestas de acácia, eucaliptos e pinos. Os principais impactos causados pela silvicultura, que é a criação de florestas cultivadas, é que estas consomem alta demanda de água e esta região possui recursos hídricos limitados. Outro ponto é que as árvores reduzem a oferta de luz, impedindo o desenvolvimento de gramíneas, que são comuns nessa região. Além disso, há um manejo inadequado na produção, no qual os proprietários das terras plantam um número elevado de árvores por metro quadrado. Para você ter uma ideia, um exemplo, há florestas com 10 mil mudas de árvores plantadas por hectare. Tratando das alternativas para a conservação, a primeira reportagem, publicada em 2017, mostra trechos de uma fala do professor Marcelo Dutra da Silva, no qual ele explica que pecuária sustentável é uma alternativa para o Pampa, mas que passa por diversas dificuldades, tal como os obstáculos enfrentados para criar e manter áreas de proteção pelo governo, não apenas pelo alto custo de criação e manutenção, mas também por boa parte das terras do Pampa estarem dentro de propriedades privadas. A segunda reportagem, publicada já em 2021, demonstra os diversos entraves judiciais e faltas de fiscalizações que ocorrem nas reservas legais no Pampa, justamente dentro dessas mesmas propriedades privadas. A discussão judicial sobre o uso da reserva legal no Pampa, que deve preservar 20% da vegetação nativa, ainda está em alta, como pode ser visto até mesmo em um trabalho de conclusão de autoria de Poliana François Vasques, publicado pela própria Unipampa em agosto desse ano.
no qual um trecho da conclusão está destacado no slide. Isso ocorre pois, por característica, o pastoreio pode trazer benefícios para a preservação do bioma. Entretanto, os donos das terras usam essa característica para burlar a lei, utilizando o gado em excesso nas áreas pertencentes à reserva legal. Mesmo assim, apesar da falta de fiscalização, o uso do pastoreio sustentável é possível, benéfico, pode ser feito de forma lícita e deve ser incentivado no Pampa, desde que sejam preservados períodos para recuperação dos campos, uma baixa lotação animal, entre outros fatores. Ainda no mesmo livro, encontramos um capítulo que trata sobre a integração da silvicultura com pastagens e pecuária no Rio Grande do Sul. Essa integração seria através da implantação de sistemas silvipastoris. Este sistema é a prática de integrar árvores, forragem e pastoreio de animais de forma mutuamente benéfica utilizando os princípios de pastoreio manejado. E nessa pesquisa em específico, é dada uma certa atenção à avaliação de dois componentes, que são a produção silvicultural em bosques cultivados de eucalipto ou acácia negra, e no desempenho animal, que é avaliado através do ganho do peso vivo médio diário e do ganho do peso vivo por área. Então, basicamente, foi avaliado o desempenho dos animais em um sistema silvipastoril com eucalipto e outro com acácia negra. Foi observado que nas menores densidades arbóreas, onde existe a maior produtividade de forragem, a produção, ou seja, o ganho do peso vivo, aumenta. E apesar dos sistemas silvipastoris trazerem vantagens, sua adoção ainda é problemática e remota no Brasil, pelo fato de carecer as atividades tradicionais de pecuária e silvicultura que já existem, e isso acaba sendo uma das maiores barreiras para a implantação desses sistemas.